fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amigo, qual é teu refúgio e qual teu destino real? Porque trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal, ó, cuida do bem da tua alma, que eterna permanecerá. E tem mais valor que este mundo, só Cristo a salvar poderá. De nada aproveita este mundo, ganhar
aceita esta oferta do céu. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, eis que o tempo se passa. Aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia opera real salvação. Depressa, depressa decide, despreza este mundo falas, contente, submisso, te entrega a quem te dá vida de paz. Depreda, aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Convido-os a se colocar em pé. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, leiamos a partir do versículo 1. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram. Nosso Pai, Tua palavra está diante de nós e nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, nós estamos tendo um culto tão abençoador, Senhor. Pai, particularmente eu estou tão edificado com tudo que aconteceu até agora e nós precisamos, ó Pai, que este culto continue a edificar-nos. Então, Senhor, faz isso agora por meio da Tua palavra, Pai. Nós precisamos ouvir Tua voz, ó Deus, nós precisamos de Ti. Senhor, agrada-te de fazer com que nós sejamos desafiados a uma vida mais íntima com o Senhor, e agrada-te, ó Pai, de fazer com que aqueles que ainda não Te conhecem venham a ter um posicionamento real ao Teu lado, venham a experimentar a salvação que é em Cristo. É em Teu Filho que nós pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Não fechem suas Bíblias, podem assentar-se. Meus irmãos, meus amigos, esse texto que está diante de nós me mostra o maior milagre de Cristo. Esse texto que está diante de nós me mostra o maior milagre de Cristo. Cristo fez diversos milagres. Cristo fez com que pães se multiplicassem. Cristo fez com que tempestades se acalmassem. Cristo andou por sobre as águas e capacitou Pedro a também andar por sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. Cristo ressuscitou mortos. E Cristo ressuscitou um morto que estava sepultado já há 4 dias. Cristo fez diversos milagres. E se nós fôssemos ver qual milagre foi maior do que os outros, eu tenho certeza que num certo sentido seria bem difícil. Mas eu também tenho certeza que num outro sentido fica fácil determinar qual foi o maior milagre de Cristo. E aqui nós estamos diante do maior dos seus milagres. Talvez você esteja pensando que eu estou falando da pesca miraculosa, mas não é disso que eu estou falando, não. Um homem se ajoelha diante de Cristo e diz: retira-te de mim, porque eu sou pecador. E Cristo fala: a partir de agora você não é mais pecador. A partir de agora você será um instrumento de Deus para a salvação de outros. Meus queridos, não tem milagre maior do que fazer alguém morto em delitos e pecados passar a ter vida e vida em abundância. O maior de todos os milagres é o milagre da salvação. O maior de todos os milagres é fazer com que uma pessoa que estava destinada ao inferno se torne destinada ao céu. E mais ainda, faz com que essa pessoa que está destinada ao céu seja instrumento do Senhor para que outros também sejam. A partir de agora, serás pescador de homens. E o que o texto diz? Deixando tudo, o seguiu. O maior dos milagres, a salvação da alma do homem. E como Jesus não faz nada pela metade, aquele mesmo que foi salvo se tornou instrumento de Deus para a salvação de tantos outros. Eu gostaria de nessa noite falar sobre salvação, falar sobre discipulado cristão. Deus salva o homem, e aquele que verdadeiramente é salvo se torna um discípulo de Cristo. O que nós podemos perceber então? Este acontecimento narra não apenas mais um dos maravilhosos milagres do Mestre, narra o maior de todos os milagres. E mais uma vez eu quero dizer, não estou falando da pesca miraculosa, estou falando da salvação de Pedro. A salvação é algo que só Deus pode fazer na vida do homem. Só Deus pode salvar. Efésios 2, versículo 8 diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Só Deus pode salvar o homem. Esse texto nos mostra como Pedro, de pecador, foi transformado em instrumento de salvação. Esse texto nos ensina como é que acontece a salvação. Esse texto nos mostra como é que o salvo se torna um discípulo. Então eu gostaria que nós tivéssemos em mente que essa passagem realmente é evangelística. Meu amigo, essa passagem te mostra como você pode ser salvo.
Mas essa passagem também, ela é discipulatória. Meu irmão, essa passagem te mostra o que Deus quer fazer em sua vida para que você abrace o discipulado verdadeiro. Vejamos bem, em primeiro lugar, é preciso se aproximar do Senhor para ouvir a sua palavra. Observe o versículo 1. Versículo 1 diz assim: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia fala que muitas vezes multidões procuraram Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que multidões procuraram Jesus por motivos diferentes. Jesus chegou a dizer a uma multidão que o procurou porque ele multiplicou pães. Ele disse: trabalhai não pelo pão que perece, mas por aquele que dura para a eternidade. E houve multidões que procurou Jesus para que fossem curados. Houve multidões que procurou Jesus, ou que procuraram Jesus, para crucificá-lo. O que a multidão gritou? Crucificam, crucificam. Mas entre tantas multidões que procuravam Jesus por motivos diferentes, aqui está mostrando uma multidão que apertava Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a salvação acontece quando o homem ouve a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o homem precisa estar consciente, precisa estar ciente, precisa entender o que a Bíblia fala acerca de Deus, acerca do homem, acerca da eternidade. Precisa entender e crer o que a Bíblia fala sobre a necessidade de sua salvação e o meio que Deus preparou para que o homem fosse salvo. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como é que o homem foi regenerado? Por uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em primeiro lugar, a salvação se dá quando a pessoa entende a palavra do Senhor. Antes de Pedro ouvir de Cristo: a partir de agora serás pescador de homens, primeiro ele fez parte de uma multidão que estava diante dele para ouvir de sua palavra. Meus queridos, da mesma forma se dá o discipulado. A palavra do Senhor diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para a correção, para o ensino, para redarguir, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Começa com a palavra do Senhor. Meus queridos, entendamos uma coisa: desde a criação do mundo, tudo se dá pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. E o texto que nós lemos no início do culto, quando falava que Cristo vinha e o seu nome era o Verbo de Deus, é porque a palavra é a personificação de Cristo, ou Cristo é a personificação da palavra. Tudo se dá pela palavra, tudo se dá a partir de Cristo. Indo adiante, o versículo 2 nos mostra o seguinte: então a multidão estava apertando Jesus para ouvir da palavra. O versículo 2 diz: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Meus irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus está à beira do lago, as multidões querem ouvi-lo, ele vai subir num barco. E sabe o que os donos do barco estavam fazendo? Lavando as redes. Cristo ensinando do barco, as pessoas ouvindo na praia, e os discípulos, que se tornaram discípulos depois, enquanto ouviam os ensinamentos de Cristo, eles lavavam as redes. Meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de aqui fazer uma aplicação. Nós precisamos lavar as nossas redes diante daquilo que temos ouvido de Cristo. Enquanto Pedro, Tiago e João ouviam os ensinamentos de Cristo,
Eles estavam ali lavando as redes. Sabe por que é importante lavar as redes? Eles, como pescadores, nós percebemos no texto que eles passaram a noite inteira pescando. Eles lançavam a rede e puxavam. E quem pesca sabe de uma coisa: nem sempre a rede traz peixe, mas sujeira a rede traz sempre. Ainda que a rede não estivesse trazendo peixe, a rede estava trazendo algas, a rede estava trazendo lama, a rede estava trazendo sujeira. E ainda que eles não tivessem pegado os peixes, eles precisavam lavar as suas redes para tirar a sujeira que aquele lançar de redes trouxe àquelas redes. Se aquelas redes não fossem lavadas, eles teriam duas dificuldades. Uma, os peixes não seriam pegos porque haveria muita água nas redes para que o peixe escapasse. Segunda, eles teriam muito esforço trazendo aquelas redes entupidas com lama, fazendo com que eles tivessem que puxar a água junto. O que eu quero dizer é o seguinte, meus queridos: essas redes representam o nosso coração. Os verdadeiros discípulos de Cristo precisam lavar as suas redes diante do que têm ouvido de Cristo. A salvação se dá quando, diante da palavra de Cristo, o homem começa a perceber o estado de sujeira do seu coração. Entendamos o seguinte: no decorrer da vida, nem sempre experiências agradáveis acontecem, mas experiências desagradáveis acontecem sempre. Essas experiências desagradáveis fazem com que o nosso coração fique manchado, fazem com que nossa consciência fique impura, fazem com que os nossos atos se tornem pecaminosos. E diante disso nós precisamos lavar as nossas redes pelo que ouvimos da palavra de Cristo. Essas redes representam nossos corações? Sim, mas essas redes também podem significar as nossas convicções. Todos nós temos uma noção de certo e de errado. Todos nós sabemos o que nós achamos que queremos, o que nós achamos que não queremos. As nossas convicções precisam ser lavadas pelos ensinos de Cristo. Aqueles que obtêm a salvação são aqueles que começam a enxergar o mundo não a partir dos seus olhos, mas a partir do que a palavra de Deus ensina acerca do mundo. São aqueles que começam a enxergar a Cristo não a partir dos seus olhos, mas a partir do que a palavra de Deus ensina sobre Cristo. São aqueles que enxergam a eternidade não a partir dos seus olhos, mas a partir do que a palavra de Deus diz acerca da eternidade. Meu querido amigo, meus queridos irmãos, precisamos lavar as nossas redes diante daquilo que temos ouvido da palavra de Deus. Não apenas professar o nome do Senhor, mas sermos sensíveis ao que a palavra do Senhor tem ensinado. Meu querido amigo, a Bíblia diz que você é pecador. A Bíblia diz que você está separado de Deus. A Bíblia diz que se você morrer separado de Deus, você estará condenado a uma eternidade sem Deus. A Bíblia chama isso de inferno. Você precisa enxergar isso a partir da palavra de Deus, não a partir do seu ponto de vista. Como é que estão as suas redes? Os discípulos, os que posteriormente se tornaram discípulos, eles lavavam as redes enquanto ouviam de Cristo. E porque ouviram de Cristo, posteriormente eles se colocaram diante do Senhor e disseram: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Que a palavra do Senhor tenha liberdade no seu coração. Indo adiante, é preciso dispor seu barco a serviço do Senhor. Observe o versículo 3, diz assim: entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Cristo está ali à beira, as multidões o apertavam, e ele queria estar sobre um barco para ensinar a partir do barco. Pedro, antes de se tornar discípulo, ele dispôs o barco dele para que Cristo pudesse usá-lo. Eu queria fazer algumas analogias do que representa esse barco. O barco, num certo sentido, representa a nossa vida. Assim como Pedro dispôs o barco dele para que Cristo o usasse, a nossa vida precisa estar à disposição de Cristo.
A palavra do Senhor diz que quando Cristo andava sobre uma tempestade, ele vinha ao encontro do barco dos discípulos. E o texto fala que Cristo vinha ao encontro do barco, querendo tomar a dianteira do barco. Percebe? Se nós entendermos que o barco representa a nossa vida, Cristo vem ao nosso encontro, querendo tomar a dianteira da nossa vida. E os discípulos, quando perceberam que era Cristo que vinha ao encontro do seu barco, quando eles perceberam que Cristo queria tomar a dianteira daquele barco, isso por si só não acalmou a tempestade. A tempestade só foi acalmada depois que Cristo entrou no barco. Percebe? Cristo vem ao encontro do seu barco. Cristo quer tomar a dianteira do seu barco. Cristo precisa entrar dentro desse barco. Esse barco é a sua vida. Pedro dispôs o barco dele para que Cristo pudesse usá-lo. Meu querido, a pessoa só é salva quando a sua vida é entregue a Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que tem a vida sob a disposição do Mestre, e esse Mestre é Jesus. Precisamos dedicar o nosso barco, precisamos dedicar a nossa vida à pessoa do Senhor. Meu querido amigo, Cristo precisa fazer parte da sua vida, mas não apenas fazer parte, Cristo precisa tomar a dianteira da sua vida. Eu gosto dessa analogia. Imagine que a sua vida seja um carro. Você às vezes quer que Cristo faça parte desse carro, mas nós, como queremos mandar no Senhor, nós queremos que Cristo vá no barco, no banco do passageiro. Não, Cristo precisa estar no banco do motorista. Cristo não apenas tem que fazer parte da sua vida, Cristo tem que tomar a dianteira dessa vida, tem que te governar. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor se submetem ao senhorio do Senhor. Gostaria de ir adiante nesse ponto. A salvação leva a uma entrega total, a um discipulado autêntico, que é avaliado pelo seu esforço. Pense bem nisso daqui. A salvação verdadeira, leva a uma entrega total, a um discipulado autêntico, que move o coração do salvo a um esforço por Jesus. Observe o versículo 4. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que quer dizer faze-te ao largo? Quer dizer o seguinte: olha, esforce-se um pouco mais, vá mais além desse mar, reme mais um pouco. Meus irmãos, meus amigos, Cristo entrou nesse barco, e agora que Cristo faz parte desse barco, Cristo tem uma direção para esse barco, Cristo tem uma direção para a vida de Pedro. Cristo está dizendo: olha Pedro, você precisa remar um pouco mais, você precisa se esforçar um pouco mais. A verdadeira salvação traz consigo um compromisso. Aquele que realmente é salvo é aquele que realmente é compromissado com Cristo. Eu gostaria que você pensasse em algumas passagens da Bíblia. Jesus Cristo disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe, quem quiser vir após mim, venha. Mas tem algumas coisas que envolvem isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, é impossível o homem ser salvo sem ter um compromisso real com Cristo. É impossível uma pessoa ser discípulo de Cristo sem ter uma submissão total à pessoa de Cristo. Efésios 2, versículo 8, realmente diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz assim: porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é pela graça, não vem de obras, mas a partir do momento que a pessoa é salva, ela se torna uma criatura de Deus, feita para as boas obras.
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe o que isso quer dizer? Que a salvação traz consigo um compromisso real com Cristo. A partir do momento que Cristo entra nesse barco, Cristo tem autoridade para direcionar o barco. Cristo tem autoridade para dizer a Pedro: olha, rema um pouco mais, se esforça mais, vai mais ao largo para lançar a sua rede. Meu querido irmão, querido amigo, mantém sua mão nessa passagem. Olhe um texto comigo que é muito importante entendê-lo. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, Jesus Cristo vai falar algo sobre salvação. Mateus 11, versículo 12. Diz da seguinte forma, Mateus 11, verso 12: em verdade vos digo, 11, verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Meus irmãos, meus amigos, entendamos o que a palavra do Senhor está dizendo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não estou negando salvação pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé, mas a fé que salva é uma fé que leva a um compromisso real com o Senhor. É uma fé que envolve entrega, que envolve renúncia, que envolve submissão. Cristo entrou no barco de Pedro, e a partir do momento que Cristo fez parte daquele barco, Cristo se sentiu na liberdade, no direito, na autoridade de dar direcionamento para o barco. Já que eu faço parte desse barco, esforce-se mais, vá mais ao largo para lançar a sua rede. Meus queridos amigos, quem quiser vir após mim, disse Jesus, venha, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos feituras suas, criado para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação transforma, é por isso que eu disse que é o maior milagre de Cristo, porque não apenas perdoa os pecados, a salvação transforma o interior do pecador, não apenas perdoa o adultério, tira do coração do adúltero a vontade de adulterar. Não apenas perdoa o ladrão, tira do coração do ladrão a vontade de roubar. Não apenas perdoa o mentiroso, tira do coração do mentiroso a vontade de mentir. Não apenas perdoa o desobediente, tira do coração do desobediente a vontade de desobedecer. A palavra do Senhor está dizendo que salvação traz compromisso. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, esse é o padrão de Deus para a salvação do homem. Esse é o padrão de Deus para o discipulado do crente. Indo adiante, eu gostaria de dar o exemplo de um irmão dessa igreja, que ele não sabe que é esse exemplo. Hoje eu dei uma carona para uma moça que não é dessa igreja, e eu conversando com ela, eu falei, olha, eu estou muito feliz com a vida do seu irmão. Ela falou, pastor, é verdade, desde o momento que ele se converteu, a vida dele hoje é outra. Eu já vinha percebendo ao longo de meses, mas eu percebi que na igreja é fácil, só que a pessoa que mora com ele dizer isso, é porque realmente a transformação é real. E a irmã dessa pessoa dizendo, olha, ele tinha um comportamento que era assim, ele frequentava bar, ele jogava, ele bebia, e em casa tinha um tipo de programação, e tudo mudou. O que é isso, gente? Foi o pastor que ficou 24 horas com esse irmão dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não assista esse programa, não beba essa bebida, não vá a esse ambiente. De maneira nenhuma, é porque Cristo entrou no barco. Quando Cristo entra no barco, Cristo, ele toma para si a autoridade de direcionar o barco, de dizer, vai mais ao largo, esforça-se. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a salvação é um presente de Deus, e a salvação que é gratuita, a salvação que é mediante a fé,
põe no coração daqueles que são salvos o desejo de obedecer, o desejo de buscar, o desejo de servir. Pedro ouvirá de Cristo: doravante serás um pescador de homens. Meu querido amigo, quebrante-se diante do Senhor, coloque o seu barco à disposição do Senhor, valorize a palavra do Senhor, e a partir do momento que Cristo entrar nesse barco, haverá um sentimento no seu coração que irá completamente de encontro às tendências pecaminosas do coração do homem. Isso se chama arrependimento, isso se chama vontade de virar as costas para o pecado e começar a andar em direção a Deus. Assim se dá a salvação. Indo adiante, a salvação se dá pela fé incondicional em Cristo. A salvação se dá pela fé total em Cristo. Então nós vimos que Cristo diz a Pedro: vai mais ao largo e lança a tua rede. Olha a resposta que Pedro dá, versículo 5. Versículo 5 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. O que Pedro está dizendo? Senhor, eu como pescador, eu sei que não dá para pegar peixe hoje. Eu como pescador já tentei a noite toda e não consegui. E eu como ser humano normal, eu estou no limite das minhas forças, eu estou cansado. Mas Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor. E porque eu confio na tua palavra e confio no Senhor, ainda que como pescador experiente eu acho que não deva, ainda que como ser humano no auge das minhas forças eu acho que não consiga, sob a tua palavra eu lançarei a rede. A salvação se dá pela fé, o discipulado se dá pela fé, é uma fé total, é uma fé incondicional na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo e na obra de Cristo. Meu amigo, confie em Cristo. Confie em Cristo não apenas como uma pessoa boa, confie em Cristo não apenas como alguém que nasceu há 2000 anos atrás, confie em Cristo não apenas como filho de Deus, confie em Cristo como aquele que salvou a sua vida, como aquele que perdoou o seu pecado, como aquele que te deu vida e vida em abundância. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu quero caminhar para o final. E eu gostaria que você observasse comigo o versículo 8, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A salvação se dá mediante quebrantamento aos pés de Cristo. Quando o homem se quebranta diante de Jesus, quando o homem reconhece o seu pecado, quando o homem reconhece a sua indignidade, quando o homem clama a Jesus, a salvação acontece na sua vida. A Bíblia fala que 2 homens subiram ao monte para orar. Um era um fariseu que se achava cheio de justiça própria e dizia que não tinha defeito, que era cheio de justiça. Mas a Bíblia fala que o outro era um publicano, e o publicano só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. E Cristo fala que esse publicano desce para a sua casa justificado por Deus. Pedro se coloca diante de Cristo e fala: retira-te de mim, porque eu sou pecador. E Cristo diz: doravante serás pescador de homens. A palavra de Deus diz que o ladrão crucificado, perto da sua morte, ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo diz para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, a salvação leva o homem a se colocar diante de Cristo e reconhecer o seu pecado. E todo aquele que reconhece o seu pecado e pede pela misericórdia de Cristo se torna salvo. Clame ao Senhor pela tua salvação nessa noite. Último lugar, e aqui a gente encerra. A salvação nos leva a perceber um propósito maior do Senhor em nossa vida. Versículo 10, Cristo diz: não temas, doravante serás um pescador de homens. Porque Pedro foi salvo, ele pôde perceber de Cristo um propósito maior para a sua vida. Agora ele seria um pescador de homens. Meus queridos amigos, a salvação faz com que o homem tenha um propósito maior. A Bíblia diz que Deus nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor.
A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. O apóstolo Paulo chegou a dizer: agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos amigos, assim se deu a salvação de Pedro, assim se dá a salvação do homem. É pela palavra do Senhor que produz fé em nosso coração, é pelo coração sendo lavado pela palavra de Cristo, é percebendo que precisamos ter Cristo em nosso barco, ter Cristo em nossa vida, é por uma fé incondicional na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, na obra de Cristo, é reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua necessidade do Senhor. A salvação se dá e faz com que nós percebamos que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Receba Cristo, creia em Cristo, entregue sua vida a Cristo e que o Senhor nos abençoe. Convido-os agora a curvarem suas cabeças para que nós possamos orar. E eu gostaria que você meditasse no que você acabou de ouvir. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas a Bíblia também diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido amigo, Pedro era um pecador indigno, que reconheceu que não podia estar diante de Cristo, mas ao reconhecer o seu pecado, ao permitir que Cristo entrasse no seu barco, ao confiar na palavra de Cristo, Pedro foi salvo por Cristo. Eu quero te convidar a reconhecer o seu pecado agora. Eu quero que você convide Cristo para entrar na sua vida. Eu quero que você confie em Jesus como seu Salvador. Mas quando eu digo eu quero, não é por uma vontade pessoal do pastor, é pela atuação do Espírito Santo em teu coração. Se há entre nós alguém que nessa noite está confiando em Cristo como seu Salvador, eu quero orar por você e agradecer a Deus pela sua vida. Se há entre nós alguém que está aceitando Cristo como seu Salvador, eu peço para que você levante uma de suas mãos, para que eu possa orar por você. Há entre nós alguém que nessa noite está dizendo como Pedro: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu querido amigo, a sua liberdade com o Senhor é um momento precioso, é um momento único entre você e Deus. Há alguém entre nós? Alguém que porventura está afastado do Evangelho e nessa noite quer se reconciliar com o Senhor? Quer experimentar o agir do Senhor em sua vida, fazendo com que você se volte para Deus? Levante uma de suas mãos. Convido toda a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar um hino, mediante o qual encerraremos o nosso culto. Hino 89 do cantor cristão. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Hino 89, nós cantaremos a primeira e a última estrofe. Enquanto nós cantamos, nós queremos franquear a oportunidade para que você publique a sua fé. Se entre nós houver alguém que quiser manifestar publicamente a sua entrega a Jesus Cristo, enquanto nós cantamos, venha à frente, nós vamos cumprimentá-lo, anotar o seu nome para te fazer uma visita e orar por você. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor. Hino 89, nós cantaremos a primeira e a última estrofe, mediante o qual a oportunidade estará franqueada. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de
Jesus, há poder sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Cantaremos então a última estrofe e, meus queridos amigos, meus irmãos, é um momento onde o Senhor age de uma maneira graciosa, mas o Senhor não força ninguém, por isso não queremos ser insistentes. Mas sentindo essa liberdade, sentindo esse agir do Senhor em seu coração, manifeste a sua fé. Enquanto nós cantamos, venha à frente para publicar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Última estrofe. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue um poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Todos podem assentar-se. Nosso Pai, obrigado pelo culto que foi prestado a Ti. Senhor, nós agradecemos pelo Teu povo aqui reunido. Obrigado, Pai, por essas pessoas que se agradam em Ti e em adorar o Teu nome. Rogo ao Senhor para que nos despeça em paz para os nossos lares agora, que o Senhor nos dê um resto de noite na Tua presença, uma semana em comunhão íntima com o Senhor, que o Senhor nos livre de pecar contra Ti e nos livre de todo mal. Deus amado, seja com a Tua igreja aqui e espalhado pela face da terra, hoje e sempre, Senhor, em nome de Cristo. Amém.